A libertação do medo em Cristo Jesus. Em sua segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo escreve: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, amor e moderação. Essa passagem é uma declaração poderosa sobre a natureza da vida cristã e a obra transformadora do Espírito Santo em nós. O medo, quando não tratado, pode paralisar e impedir que um crente viva plenamente a sua fé. Mas a promessa de Deus é clara. Ele nos equipa com 3 elementos essenciais para vencermos o medo e caminhar com confiança em Cristo. O temor aqui mencionado não é simplesmente um sentimento natural de cautela, mas um medo opressor que leva à inatividade espiritual. No contexto da carta, Timóteo enfrentava desafios e perseguições ao pregar o Evangelho. Paulo o encoraja a não se deixar dominar pelo medo, mas a confiar no poder de Deus. O medo tem sido uma arma do inimigo desde o princípio. No Éden, quando Adão e Eva pecaram, a primeira reação deles foi o quê? O medo. Em Gênesis 3:10, o diabo usa o medo para afastar o homem de Deus, gerando dúvida e incredulidade. Mas Jesus veio para destruir essa obra maligna, trazendo libertação para os que estavam escravizados pelo pecado. O medo, ele nos enfraquece, mas Deus nos concede poder. Este poder não é meramente humano, mas é divina, a mesma força que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse poder nos capacita a resistir ao pecado, enfrentar perseguições e testemunhar o Evangelho com coragem. O crente não precisa temer, pois é fortalecido pelo Espírito Santo. E aquele que está em Cristo pode dizer como salmista: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmos 27:1. O amor, então, é a essência do caráter de Deus e é através dele que vencemos o medo. Em 1 João 4,18 lemos: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. O amor de Deus nos assegura que ele é por nós e que nada pode nos separar dele. Quando compreendemos o amor de Deus, o medo perde a sua força. A ansiedade sobre o futuro, o receio do fracasso, a angústia da rejeição são dissipadas quando confiamos plenamente naquele que nos ama incondicionalmente. A palavra grega usada para moderação significa autocontrole, disciplina e uma mente sã. Deus não apenas nos liberta do medo, mas nos dá uma mente equilibrada para que possamos viver de forma sensata e piedosa. O crente que possui essa moderação não é guiado por emoções instáveis ou pelo pânico, mas pela sabedoria que vem de Deus. Ele confia na soberania divina e age com discernimento diante dos desafios da vida. Uma das verdades mais libertadoras do Evangelho é que em Cristo Jesus somos feitos filhos de Deus. Em Efésios 1:5, Paulo escreve que Deus nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Isso significa que não somos apenas servos, mas herdeiros do reino. O medo escraviza, mas a adoção nos liberta. Como filhos, podemos nos achegar a Deus com confiança, chamando de Abba, Abba Pai. Essa revelação de paternidade divina nos livra do medo do futuro, da rejeição e também da condenação, pois sabemos que somos amados e cuidados pelo Pai Celestial. Concluindo, o medo não tem mais controle sobre aqueles que estão em Cristo. Ele nos deu o seu Espírito para que vivamos em poder, amor e sabedoria. Isso significa que podemos enfrentar qualquer circunstância com confiança, sabendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E se você tem sido aprisionado pelo medo, lembre-se que Deus já te deu tudo o que você precisa para viver em liberdade. Ouse crer na promessa de 2 Timóteo 1,7 e caminhe na segurança de que em Cristo você é mais do que vencedor, um filho amado e herdeiro das promessas de Deus.